Eu nunca fui paranoico, sempre me considerei um cara racional. Mas depois daquela noite, passei a questionar tudo. Acordei com um som estranho. Algo arranhava a parede ao lado da minha cama. Primeiro, pensei que fosse um rato ou um cano rangendo. A casa era antiga, mas o barulho era diferente, irregular, hesitante, como se alguém estivesse ali dentro. Segurei a respiração, tentando escutar melhor. O som cessou de repente. Então algo me chamou a atenção. Um cheiro leve, mas incômodo, uma mistura de mofo e suor vinda do corredor. Levantei-me, acendi as luzes e revirei o quarto, mas tudo parecia normal. Tudo, exceto o silêncio denso que parecia me observar. Antes de voltar para a cama, uma lembrança me atravessou a mente. O corretor de imóveis mencionou que os antigos donos se mudaram sem nem levar os móveis. Na época, achei estranho, mas agora algo não parecia certo. Desliguei a luz. O quarto mergulhou na escuridão. Foi quando ouvi um sussurro abafado vindo de dentro da parede. Ele sabe. Tentei me convencer de que era um sonho, mas conforme os dias passavam, pequenas coisas começaram a me incomodar. Um copo que eu lembrava de ter guardado apareceu na pia. A toalha do banheiro amanheceu úmida, embora eu não tivesse usado. A casa parecia usada, como se alguém além de mim estivesse vivendo ali. Mas o que me fez parar de ignorar aquilo foi a sensação estranha no corredor. As paredes pareciam erradas. Peguei uma trena e medi a sala, depois o corredor. Havia uma diferença. As paredes eram mais espessas do que deveriam ser, como se houvesse um espaço oculto dentro da estrutura. Um arrepio subiu pela minha espinha. E se alguém nunca tivesse saído desta casa? Naquela noite, antes de dormir, enfiei uma faca sob o travesseiro. Adormeci ouvindo a mesma respiração abafada do outro lado da parede. Eu precisava saber. Instalei uma câmera escondida na sala, apontada para o corredor. Se algo ou alguém estivesse se movendo pela casa à noite, eu veria. Acordei mais cedo do que o normal e corri para revisar a gravação. No início, nada. Mas então, às 3h17 da manhã, algo mudou. Uma sombra se moveu. Por um instante, pensei que fosse um defeito da câmera. Mas então, vi. A parede no corredor se abriu. Uma porta camuflada deslizou para o lado e uma figura magra rastejou para fora. Minha respiração travou. Ele era esquelético, a pele pálida e manchada de sujeira. Movia-se devagar, sem pressa, como se fizesse aquilo todas as noites. Foi até a cozinha, bebeu água, pegou algo da geladeira e depois desapareceu de volta para dentro da parede. Pausei o vídeo. Meus olhos estavam fixos na última imagem gravada. A passagem oculta ainda estava lá, a poucos metros de onde eu estava sentado. E a casa ainda estava em silêncio. Meu corpo inteiro tremia. Peguei a faca e fui até o corredor. A luz tremulava enquanto eu avançava. O pedaço da parede onde ele desapareceu parecia comum, mas ao bater de leve, o som foi oco. Com um nó na garganta, pressionei a lateral do rodapé. A madeira rangeu e se soltou. Atrás dela havia um buraco escuro e estreito. O cheiro era insuportável, mofo, suor e algo podre. A lanterna do celular tremia em minha mão, enquanto eu iluminava o interior. Lá estava tudo. Um colchão imundo, embalagens de comida, um rádio velho e um caderno. Tremendo, folheei as páginas. Era um diário. 12 de março, ele dorme cedo. Silêncio absoluto às 23h42. 20 de março, ele tem pesadelos. Mexe-se muito. Cuidado. 26 de março, ele está desconfiado. A última anotação foi feita na noite anterior. Ele sabe. Fugir. O sangue fugiu do meu rosto. E então, antes que eu pudesse reagir, ouvi um estalo. A passagem secreta havia acabado de se fechar. Meu coração disparou. Eu estava preso ali dentro. Me virei num salto, tentando encontrar a tranca da passagem. O ar parecia mais denso, pesado. Meus dedos tateavam a parede, desesperados. Então, senti um movimento atrás de mim. Girei o celular, a lanterna tremendo junto com minha respiração.
O feixe de luz revelou o colchão, os restos de comida e um rosto se movendo nas sombras. Meus músculos congelaram. Os olhos fundos e vidrados me encaravam, piscando devagar. A pele era encardida, o rosto magro demais. Mas foi o sorriso que me matou por dentro. Ele parecia treinado, forçado, como se tivesse aprendido a sorrir observando outras pessoas. O medo tomou conta do meu corpo. Disparei contra a passagem secreta e empurrei com toda a minha força. A madeira cedeu e eu tropecei para fora. Não olhei para trás. Corri para a porta da frente e saí da casa. A polícia chegou pouco depois. A casa estava vazia. Nenhuma pista de para onde ele foi. Mas naquela noite, ao revisar as imagens da câmera de segurança, vi algo que não tinha percebido antes. Nos últimos segundos da gravação, antes do sinal desaparecer, ele parou na porta da passagem secreta, olhou direto para a câmera e sorriu. Você já teve um momento em que sentiu que sua vida estava por um fio? Se sim, conta aqui nos comentários. Deixa o like para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sino para mais histórias arrepiantes. Desde que me mudei para este apartamento, algo no espelho do corredor me incomoda. Não sei explicar o que é, mas toda vez que passo por ele, sinto que há algo errado. O espelho ocupa quase toda a parede, sem moldura, como se tivesse sido colocado ali depois da reforma. A superfície tem um brilho estranho, como se fosse um vidro mais grosso que o normal. E às vezes, quando olho rápido demais, percebo algo deslocado no reflexo. Na primeira vez que visitei o apartamento, o corretor mencionou algo que passou despercebido na hora. Esse espelho foi instalado na última reforma para cobrir um problema na parede. Ele deu de ombros como se não fosse nada demais. Reforma barata, sabe como é. Em vez de consertar a estrutura, só jogaram um espelhão aí e pronto. Na época, não dei importância. Agora, isso me assombra. Naquela noite, ao chegar tarde do trabalho, algo me fez parar diante dele. O reflexo da porta do meu apartamento estava entreaberta. Mas quando olhei para trás, a porta real estava fechada e trancada. Voltei os olhos para o espelho. A porta no reflexo continuava aberta. E ali, no vão escuro, havia uma sombra parada, imóvel. Minha garganta secou. A sombra no reflexo parecia estar me observando. Me virei num impulso, o coração martelando. O corredor atrás de mim estava vazio. Nenhuma porta aberta, nenhum movimento. Apenas silêncio. Respirei fundo, tentando me acalmar. Talvez fosse um truque da luz, mas quando voltei a olhar para o espelho, a porta no reflexo ainda estava entreaberta. Me aproximei devagar, analisando cada detalhe. Algo parecia errado na textura da imagem refletida. O espelho mostrava meu apartamento, mas os detalhes estavam levemente diferentes. A posição das cadeiras na mesa, o ângulo da cortina. Pequenas diferenças que eu nunca tinha notado antes. Peguei o celular e tirei uma foto do espelho. Quando olhei a imagem na tela, um arrepio percorreu minha espinha. A foto mostrava exatamente o que eu via no reflexo. Meu apartamento, a porta aberta. Mas eu não estava na imagem. Deletei e tentei de novo. Mesmo resultado. Fechei os olhos por um instante. Quando os abri, o espelho agora refletia tudo corretamente. A porta fechada, nenhuma sombra. Mas agora eu sabia, havia algo errado ali. O espelho parecia normal pela manhã. Nenhuma porta aberta, nenhuma sombra. Mas aquilo não saía da minha cabeça. Naquela noite, resolvi testar outra coisa. Posicionei o celular na cômoda, apontado para o espelho, e deixei gravando enquanto fingia estar ocupada. Quando terminei, sentei na cama e apertei o play. Nos primeiros segundos, tudo parecia normal. Eu passava pelo corredor, indo e voltando, mas então percebi algo. Na filmagem, a porta no reflexo começou a se mover sozinha. Minha versão real estava parada.
Mas no espelho, a porta se abriu devagar, revelando o escuro do corredor. Meu estômago revirou. No vídeo, a Júlia do espelho parou de andar. Ela ficou imóvel, de costas para mim. Então, devagar, virou a cabeça para o lado, como se estivesse me escutando. A gravação terminou ali. Meus dedos tremiam. Aquela não era eu. Levantei e fui direto até o espelho. Passei a mão pela superfície fria do vidro. Não havia distorções, nada óbvio. Mas quando pressionei a lateral, senti um leve deslocamento. O espelho estava solto. Com esforço, enfiei os dedos na lateral e puxei. O vidro rangeu e começou a se afastar. Atrás dele não havia parede. Havia um vão escuro. Meu estômago revirou. A reforma barata só cobriu o problema. Não consertou nada. Peguei o celular e iluminei o interior. No fundo do espaço estreito havia um sofá antigo, embalagens de comida amassadas e no chão um telefone fora do gancho. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, o telefone tocou, dentro da parede. O som do telefone ecoava dentro do espaço escuro, alto, irritante, fora de lugar. Minhas mãos tremiam. Alguém estava ali? Engoli em seco e estendi a mão devagar, pegando o telefone com dedos suados. Atendi. O silêncio do outro lado durou longos segundos. Então, uma respiração baixa e lenta preencheu a linha. Você demorou para me ver. Minha pele se arrepiou. A voz era baixa, distorcida. Não esperei para ouvir mais nada. Joguei o telefone no chão e saí correndo. Liguei para a polícia. Quando chegaram, removeram o espelho por completo. Atrás dele havia um compartimento improvisado, um colchão sujo, roupas masculinas, um rádio velho. Alguém viveu ali por muito tempo, mas o pior foi o que encontraram dentro de uma gaveta. Um caderno com anotações detalhadas sobre os moradores anteriores. Cada nome, cada rotina. A última anotação era sobre mim. Ela já percebeu. Agora sou eu quem observa. Me mudei na mesma noite. Nunca mais voltei ao apartamento. Mas algumas semanas depois, já em um novo lugar, algo aconteceu. Eu estava no banheiro lavando o rosto. Quando levantei a cabeça, olhei para o espelho instintivamente. Minha imagem estava ali, tudo normal. Mas então percebi algo. O meu reflexo piscou. Eu não. Ninguém está realmente seguro. Se você já viveu uma experiência assustadora de verdade, compartilha aqui nos comentários. Não esquece de fortalecer o canal com seu like, sua inscrição e ativando o sino para mais histórias sombrias. Desde que me mudei para este apartamento, algo me incomoda. Não sei explicar o que é, mas há uma sensação estranha no quarto. O prédio é antigo, da década de 70, mas bem conservado. O apartamento é pequeno, funcional e tudo parecia normal, exceto o closet. Na primeira visita, o proprietário hesitou antes de abrir a porta do quarto. "O closet é grande, né?" disse, com um sorriso forçado. O antigo morador sempre reclamava de barulhos à noite. Mas esses prédios velhos rangem o tempo todo. Não pensei muito nisso na hora. Agora isso me assombra. Na primeira noite, fechei as portas do closet antes de dormir. Sempre tive esse hábito. Mas, ao acordar, percebi uma das portas ligeiramente aberta. Na noite seguinte aconteceu de novo. E depois, mais uma vez. Na terceira noite, coloquei uma cadeira encostada na porta para garantir que ela não abrisse sozinha. Quando acordei, a cadeira continuava ali, mas a porta estava aberta. Meu estômago revirou. Eu não estava sozinho naquela casa. Na noite seguinte, acordei no meio da madrugada. O quarto estava escuro e silencioso. Então ouvi um sussurro baixo vindo de dentro do closet. Meu corpo congelou. Era um som real. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu tentava ouvir melhor. Não era um ruído aleatório da madeira rangendo, era um sussurro, baixo, abafado. E então, o quarto pareceu encolher ao meu redor. O ar estava mais quente e pesado. Tentei engolir seco,
mas minha boca estava seca. Eu sentia que tinha alguém ali. O sussurro cessou abruptamente. Silêncio absoluto. Me forcei a pegar o celular e iluminar o closet. As portas estavam entreabertas. Lá dentro, apenas roupas penduradas, caixas velhas no topo e um leve cheiro de madeira úmida. Dei um passo à frente e abri completamente a porta. Nada. Mas então, percebi algo estranho. O ar dentro do closet estava mais quente do que no resto do quarto. E no fundo, quase imperceptível, havia um painel de madeira ligeiramente desalinhado, como se tivesse sido removido e colocado de volta mais de uma vez. Meu coração martelava. Eu sabia que deveria fechar o closet e esquecer aquilo, mas meus olhos não desgrudavam do painel desalinhado. Aproximei-me devagar, deslizando os dedos pela madeira. O toque áspero denunciava algo estranho. Havia marcas ali, pequenos arranhões no rodapé, como se algo tivesse sido arrastado repetidamente. Engoli seco. O que tinha ali atrás? Respirei fundo e segurei a borda do painel. Ele cedeu um pouco sob minha força. E então o som voltou. Um sussurro fraco, abafado, muito próximo. Meus músculos congelaram. Dessa vez, não veio de dentro do closet. Veio de dentro da parede. Dei um passo para trás, sentindo um arrepio subir pela espinha. O som parou de repente. O silêncio do apartamento nunca pareceu tão pesado. Peguei o celular e iluminei o painel. A madeira parecia gasta, como se alguém já tivesse tentado removê-la antes. Eu tinha duas opções: sair dali e fingir que nada aconteceu, ou descobrir o que estavam tentando esconder. E eu sempre fui curioso demais. Agarrei a borda do painel e puxei. O painel cedeu com um rangido seco. Atrás dele não havia parede. Meu estômago revirou. Havia um buraco, pequeno, mas grande o suficiente para uma pessoa se enfiar ali. Apontei a lanterna do celular para dentro. O espaço era estreito, coberto de poeira e mofo, como se ninguém tivesse mexido ali há anos. Mas algo me fez prender a respiração. Havia pegadas na poeira, marcas recentes, indo para dentro do buraco. Alguém esteve ali. Engoli seco e rastejei um pouco para dentro. O cheiro era forte, úmido, como um porão abandonado. Lá no fundo, algo brilhou sob a luz da lanterna. Me aproximei, tentando entender o que era. Um pedaço de papel amassado. Peguei com dedos trêmulos e desdobrei. Era um bilhete, escrito com pressa, a tinta levemente borrada. Não abra se ouvir ele sussurrando. Meus olhos correram de volta para o buraco. O silêncio era absoluto, mas agora eu sabia o que procurar. Prestei atenção, prendendo a respiração, e então ouvi. Os sussurros não vinham do closet, vinham das paredes. O bilhete tremia em minhas mãos. Não abra se ouvir ele sussurrando. Minha mente gritava para eu sair dali, mas era tarde demais. Atrás de mim, no quarto escuro, ouvi um som que fez meu sangue gelar. A porta do closet se abrindo. O ar ficou pesado. Eu não estava mais sozinho. Meu coração disparou. Engatinhei para trás, tentando sair do buraco, mas meus ombros bateram nas laterais apertadas. A lanterna do celular tremia. A luz revelou algo mais adiante no túnel. Pegadas. Mas agora tinham novas, mais profundas, recentes. Eu prendi a respiração. Alguém tinha acabado de passar ali. Lá no fundo, onde a passagem mergulhava na escuridão, algo se moveu. O silêncio foi quebrado, um ruído baixo, arrastado, passos se afastando. Meu corpo finalmente reagiu. Me arrastei de volta pelo closet e caí no chão do quarto, engatinhando até a porta. Meu único pensamento era sair dali. Girei a maçaneta com força. O corredor estava vazio. Meu peito subia e descia rápido. Eu queria acreditar que tinha imaginado tudo, mas então notei algo. Minha porta estava trancada por dentro. Minhas mãos estavam tremendo quando destravei e a abri. Antes de sair, olhei uma última vez para o apartamento, para o closet escuro e silencioso, para a passagem aberta dentro dele. E então vi um pedaço de papel dobrado no chão,
bem na entrada do quarto. Meus dedos trêmulos pegaram o bilhete. A tinta estava fresca, como se tivesse sido escrita há poucos minutos. A mensagem era curta. Você demorou para perceber. O ar sumiu dos meus pulmões. A porta do elevador se abriu no fim do corredor. Mas eu não apertei o botão. Alguém já estava indo embora. Essa foi de arrepiar. Mas e você? Já passou por um momento de terror real? Conta aqui nos comentários. E já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino.